Jesus Cristo. Salve Maria. 10º domingo do tempo comum. Rezemos hoje pelas seguintes intenções: pelo falecimento de Wellerson Prado Rodrigues, Hélia Pinheiro da Silva, Elza Pinheiro, Ilta Pinheiro, Maria Madalena de Abreu, Lucas Machado, João Herculano Ferreira, Dorivaldo Machado, Donizete Jacob de Oliveira, Douglas Júnior Costa, José de Oliveira Carvalho, Geni Cândida de Carvalho, Lênin José Ferreira, Silânia Aparecida Ferreira, Dilza Helena, Patrícia Efigênia, Orlando Roberto Mendes, Adelina Antônia Vieira da Silva, Avelino Pedro de Oliveira, Maria Laurinda Santos Oliveira, Laurinda Cândida Estevão, Pedro Francisco dos Santos, Noraldino Pereira Baliza, Gabriel Alves de Andrade, João Alves da Silva, Geraldo Reis da Silva. Pela saúde de Maria Gasparina, Vanderlei de Paula Rodrigues, Valdir Augusto dos Santos, Sônia Aparecida da Silva, Adélia Pereira dos Santos, Lázaro Barbosa, Sebastião Hélio Linhares de Carvalho. Em ação de graças pelo aniversário de Antônia Pereira de Abreu, Thalita Ferreira de Melo Freire, Marta Rodrigues Baliza, César Júnior Baliza, também por uma graça alcançada. O Senhor é minha luz e salvação. A quem poderei eu temer? O Senhor é baluarte da minha vida. Perante quem temerei? Meus opressores e inimigos são eles que vacilam e sucumbem. Salmo 26. O Senhor Jesus, a exemplo do que fez com Mateus, nos convida a segui-lo, embora saibam que somos pecadores, dispostos a acolher esse convite e a revigorar nossa fé pela Eucaristia, pela participação no banquete da Eucaristia. Celebremos nosso Deus, que deseja um mundo e uma igreja que vivam o amor e a misericórdia e o reconheçam como a luz e a salvação do ser humano. Cantemos. Neste 10º domingo do tempo comum, entramos novamente nesse tempo que se estende agora até novembro, quando celebraremos então o tempo do Advento. Nesse período é o período que nós vamos ver a vida pública de Jesus, o que ele fez, o que ele nos ensinou, o que ele espera de cada um de nós. No dia que nós celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrermos para o pecado, ressurgirmos para uma vida nova. Meu irmão e irmã, confessemos os nossos pecados. Confesso
Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, porque somos pecadores. Na sua bondade infinita de Pai, nos conduza um dia à vida eterna. Amém. No encontro com o Senhor, vamos glorificar o seu santo nome cantando. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com a vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca. Como luz, expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu mostrarei
carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, Abraão, contra toda a humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé, à vista de seu físico desvigorado pela idade, cerca de 100 anos, ou considerando o útero de Sara já incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta tua atitude de fé lhe foi acreditada como justiça. Afirmando que a fé lhe foi acreditada como justiça, a Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para nossa justificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus. Ele estava sentado na coletoria de impostos e disse: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e lhes respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Que a palavra do Santo Evangelho seja perdão para os nossos pecados. Meus irmãos e irmãs, conforme lhes dizia no começo, nós estamos voltando para o tempo comum da igreja. O dizer que é comum não traz para nós simplicidade. É comum, é algo mais simples, é algo menos importante. Não é nesse sentido, mas comum para nos dizer aquela caminhada que Jesus fez na sua vida pública, os seus 3 anos de
ministério, pregando e ensinando ao povo. Esse caminho que nós agora faremos, do 10º domingo até o 33º domingo, nós veremos toda aquela catequese que Jesus fez, entre elas as parábolas. Hoje, por exemplo, o que nós vimos no Evangelho de hoje? Nós vimos o chamado de Mateus. O que é mais bonito que o próprio autor, o próprio que fora chamado, é que conta a história. O evangelista é Mateus, o chamado também foi de Mateus. É muito bonito o texto, quando você quiser ver em casa, você internauta, quando você quiser ver em casa, Mateus 9, de 9 a 13. Texto pequeno, né? Dá para ler rapidinho. Então nós vemos aqui que Jesus passou diante de Mateus e o convidou para segui-lo. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Não é assim que a gente canta? Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Pode ser melhor. Inclusive nesse canto, quando criança, né? Então, por que eu coloquei o refrão desse canto? Porque hoje nós somos Mateus de ontem. O chamado que Deus fez a Mateus é o chamado que Ele faz para cada um de nós. Tem aquele chamado especial para o sacerdócio, para a irmã de caridade, mas também tem outros chamados que Ele faz. Então, Jesus passou diante de Mateus e convidou: vem e segue-me. E Mateus aceitou imediatamente. Foi uma resposta imediata. Quantas vezes que nós somos chamados por Deus e nós ficamos andando em volta, criando dificuldades, dizendo que não tem tempo, dizemos que não sabemos. Quantas vezes agimos assim? Eu não posso, eu não sei, eu não tenho tempo, eu não quero. O Mateus do Evangelho respondeu imediatamente. Ele mesmo está contando. Não foi outra pessoa que contou para nós, não próprio. E num gesto de gratidão, o que ele faz para agradecer? Um gesto de gratidão, ele oferece uma janta. Por isso que fala que lá na janta, porque foi chamado para ele chamou Jesus, chamou seus companheiros de trabalho, chamou outras pessoas, né? No gesto de gratidão, ele oferece a janta. Nós também costumamos fazer isso. O que você faz quando você batiza o seu filho? Chama os padrinhos para almoçar na sua casa. Chama às vezes os vizinhos. Às vezes chama o padre. Não é assim? Por quê? Gesto de gratidão. Então o gesto de Mateus dá para você perceber como que ele foi reconhecedor do que Deus fez na vida dele, né? Então, para agradecer a atenção recebida, ele ofereceu o jantar ao mestre, convidando amigos e conhecidos. O pessoal do local do trabalho, onde ele trabalhava, como também conhecidos. Não sei se vocês sabem, mas sentar-se à mesa com alguém, naquele tempo, significava estabelecer laços familiares com aquela pessoa. Então, era um gesto muito forte. Quando alguém era chamado para almoçar, jantar na casa do outro, estava dizendo: olha, entre nós existe uma amizade, existe um compromisso, não existe apenas um oi,
Não existe apenas um conhecer, existe laços mais fortes de amizade. E aí então que vem o ciúme dos fariseus e eles criticam. Mas Jesus teve a coragem de ir na casa de fulano? Fulano não presta. Ele é cobrador de imposto. Ele é pecador. E ponta o dedo. Toda vez que você ponta o dedo para alguém, acusando, você tem 4 dedos voltados para você. E quando os fariseus fazem a pergunta para... É interessante como é que as pessoas andam ao redor, né? Elas não chegaram a Jesus. Elas falaram com os discípulos. Falaram com outros. Jesus ouviu. Jesus era muito atento, né? Aquelas antenas ligadas. Quando eles falam, né? Mas o seu mestre está sentado aí com... Está lá ele sentado lá com os pecadores, com o pecador, né? E está querendo dizer que é mestre, que é filho de Deus. Olha o que ele está fazendo. O que Jesus faz? Jesus toma aqueles dizeres ali e fala assim: escuta, quem precisa de médico? Quem está sadio? Quem está cheio de saúde que precisa de médico? Ou quem está doente? Quem que a gente visita no hospital? A pessoa que está doente. O sadio, você às vezes faz um check-up de prevenção. Mas lá uma vez por ano, às vezes de 2 em 2 anos. Agora, quando você está doente, a atenção do médico se volta para você. E Jesus, então, de uma maneira irônica, ele vai perguntar: olha, mas quem precisa de médico? O doente ou o sadio? E nós às vezes também agimos assim, igual os fariseus, né? Então, aí é interessante, porque citando Oséias, que eu preguei ontem à noite sobre Oséias, eu estudei o livro de Oséias aqui nessa comunidade. Quem faz o estudo bíblico conosco vai lembrar. Oséias, a primeira leitura que nós ouvimos pela Priscila, Oséias, ele era um homem do campo, um homem da roça. Ele não nasceu lá na capital, ele era da roça. E ele pregava e ele ensinava para o pessoal da roça. E por isso que nós vimos aqui também nos dizeres dele, de Oséias. Eu estou voltando a ele porque o Evangelho, Jesus cita Oséias. Ele cita Oséias quando Jesus diz que prefere uma religião baseada no amor e na misericórdia do que no sacrifício. Viram que na primeira leitura foi isso que foi dito? Na primeira leitura foi dito, o profeta disse que Deus prefere a misericórdia do que o sacrifício. E aqui Jesus retoma esse pensamento também para poder dizer que prefere a misericórdia do que o sacrifício. Mas deixa eu voltar em Oséias, que foi a primeira leitura. Vocês prestaram atenção que ele de ontem vai lembrar do que eu disse? Mas quando Oséias estava ensinando o seu povo, ele vai usar aquilo que era a experiência deles. E ele então vai dizer que o povo não andava sendo perseverante no seu amor a Deus. E que o povo estava comportando igual ao orvalho de manhã, que logo se desfaz. Olha a sabedoria do profeta da roça, do homem do campo. Ele fala assim: olha, a conduta de vocês, em se tratando do compromisso de amor com Deus, está igual ao orvalho de campo. Todos nós sabemos, você que é da roça. A não ser que você é da roça, mas não vai na roça. Mas nós sabemos, seja geada, ou seja o orvalho da manhã, ele tem hora marcada para ele acabar. Tempo de geada, né? Você olha a vagem está toda tomada, é branquinha. O sol esquenta, ela desaparece, cai tudo e queima a planta.
Mas hora contada, você sabe o tempo que vai gastar. O que Oséias estava dizendo? É que o povo não estava sendo perseverante no seu amor a Deus. Assumiu o compromisso hoje, mas pouco tempo depois estava fora do barco. Não é diferente dos dias de hoje, não. Quantas crianças que eu já batizei nessa comunidade aqui, nestes 9 anos. Poucas que eu vejo de retorno com o pai, com a mãe, com os padrinhos. Eu quero só o bem a nós. Eu não devolvo para Deus. Aí eu tenho que batizar meu filho, ele não pode ficar pagando. Depois eu continuo educando o filho na fé, não. Ah, sou padre, eu vivo só no civil, eu quero casar na igreja porque eu preciso de comungar. Perfeitamente, fazemos um caminho, a pessoa casa e torna-se civil. Diz que iria casar para poder aproximar da comunhão. Some de novo. Cadê os nossos crismados do dia 21 de maio? Um ou outro eu vejo na Assembleia. Eu queria crismar. E o meu compromisso com Deus? E assim por aí vai. Então, nós às vezes, você que não assumiu esse compromisso da missa, da fidelidade da palavra de Deus no seu dia a dia, você faz igual o profeta disse, né? Com o orvalho da manhã que logo se desfaz. Foi chamado para vivenciar o ECC. Ficou emocionado, chorou, deu testemunho e fala assim: da agora para frente a minha vida é outra. 2, 3, 4 meses, sumiu. Foi no cursilho, fez uma experiência boa de Deus na sua vida, pelo cursilho, e fala assim: eu agora vou viver o 4º dia do cursilho. Cadê aquela pessoa que lá foi? Sumiu. Fiz uma experiência bonita da renovação. Padre, o Espírito até me tocou. Eu tive até visão. Depois que era minha perseverança, sumiu. Nem participa do grupo, muito menos da igreja. E falamos assim: não, mas eu sou católico. Não, mas eu creio. E aí o profeta vai dizer para nós: olha, você comporta igual o orvalho, ou igual a geada, se vocês preferirem. Porque logo que o sol esquenta, ela se desfaz. Eu dizia ontem à noite, e o Espírito Santo pede que eu repita, o salmo de ontem, ou melhor dizendo, o salmo desse final de semana, ele vai dizer para nós: todo aquele que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Proceder retamente, fazer o caminho, proceder retamente. Vou repetir. Olha o que ele dizia: cumpre os votos que fizestes ao Altíssimo. Cumpre os votos que você fez ao Altíssimo. Olha no retrovisor da sua vida. Quantos votos você já fez para Deus? Vamos voltar lá no seu casamento. Alex, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Alex está aqui na minha frente, lembrei dele. A família está completa. Alex, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Eu, Alex, te recebo, Rosedeia, por minha esposa, e te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias de nossas vidas. Prometo ao Senhor educar meus filhos na fé.
levá-los para a igreja, ensinar a eles o caminho de Deus. E por aí nós poderíamos lembrar uma série de compromissos, uma série de votos que fazemos a Deus e que depois não assumimos. A primeira dificuldade que tem, nós pulamos fora do barco e achamos que somos bons cristãos. E o pior ainda, quando a igreja adverte, chama a atenção da pessoa, a igreja é errada. O padre é radical. A igreja é que não acompanha os novos tempos. E nós esquecemos dos votos que nós fazemos para Deus. Por isso que o profeta usa essa expressão, porque geralmente o salmo com a primeira leitura sempre se amarra. Eles um confirma o outro, eles se trançam. Então, quando o profeta disse na primeira leitura de que nós estávamos sendo como o orvalho que logo se desfaz, o salmo veio logo em seguida e diz, cumpra você os votos que você fez ao Altíssimo. Eu fiz os votos ao Altíssimo como sacerdote. Cada um de vocês, dentro da sua experiência, na altura da sua vida, você sabe os votos que você já fez. Você fez os votos para o casamento. Você fez os votos quando você batizou uma criança. Padrinho não é decoração. Padrinho não é enfeite. Padrinho é pai menor. Aí ela assume diante de Deus, o nome dele vai para o livro sagrado, que vai ajudar o pai e a mãe a educar aquela criança na fé. Depois nem pai, nem mãe, nem padrinho, nem madrinha. Eu falo isso com autoridade, sabe por quê? Porque quando você vai fazer a primeira comunhão, criança não mente. E quando às vezes você fala com a criança, minha filha, tem que ir na missa, viu? Aos domingos é dia de ir na casa do Papai do Céu. Com criança você usa a linguagem mais simples. Aí ela fala assim, padre, mas como? Papai não vai, mamãe não vai, eu não posso sozinho, eu tenho medo. E aí? Quantas vezes eu ouvi isso? Aqui. Papai não vai, mamãe não vai, eu não posso ir sozinho. Quando eles vão, aí eu vou com eles. Aí você pergunta assim, quantas vezes que o papai vai? De vez em quando. E é verdade. E depois o filho se perde no mundo, aí você vai chorar. Depois o filho ouve o convite do mundo e você vai chorar. Onde foi que eu errei? Errei lá no começo. Porque deveria estar eu, minha esposa e meu filho no altar do Senhor. É isso que a palavra de Deus traz para nós no seu conjunto. Por isso que eu repito, o que o autor coloca, ele coloca para nós, a primeira leitura. Vou repetir mais uma vez o que ele disse, Ele vai falar que Deus não quer sacrifícios. Deus quer amor e misericórdia. Nós já gostamos de sacrifício, nós fazemos o contrário. Deixamos a vida correr solta. A hora que a coisa aperta, você corre para fazer uma promessa. Agora tem que fazer uma promessa para poder resolver. Agora eu preciso de negociar com Deus. Promessa é negociar com Deus. Se Deus me ajudasse, se Nossa Senhora me ajudar, eu vou sair daqui a pé, vou lá nos pés de Nossa Senhora. Mas no dia a dia não foi aos pés de Nossa Senhora, bem pertinho dele. Bem pertinho.
coisa apertou, eu tenho que parar lá de aparecer na terra para poder cumprir a promessa, porque eu não fiz o meu dever de casa. E aí começamos então a botar gente na roda para rezar junto comigo para poder resolver meus problemas. É o que a leitura fala, olha, Deus não quer sacrifício, Ele quer misericórdia. Ou seja, eu ajudo meu irmão no meu dia a dia, eu estou sempre ali pronto para ajudar o meu irmão naquilo que for possível, eu vivo uma vida de fé, eu cumpro os votos que eu fiz para Deus no matrimônio, no sacerdócio, na confissão que você fez, naquele encontro que você fez escolhas para a vida, opções. Mas é o que nós fazemos? Nós negociamos. Eu dizia ontem, vou repetir mais uma vez: Deus não pode se tornar um pronto-socorro de emergência. Muita gente tem um comportamento diante de Deus igual ao hospital de pronto-socorro, de emergência. Nós vimos na pandemia, como é triste, né? Os hospitais de campanha, os hospitais de emergência. Mas quantas pessoas fazem assim? Quantas pessoas que agem dessa maneira do hospital de emergência se tornar pronto-socorro? Eu gosto mais de uma linguagem, né? Sou fã de Oséias, já estudei o livro junto com o pessoal. Eu gosto da expressão do chá de horta. Quem tem horta, como eu tenho, você planta lá couve, alface, a beterraba, cenoura, né? Mas planta também alguns chazinhos. O funcho, paticholim, bolo e por aí afora. Mas no dia a dia, você busca. Tem gente querendo saber o que é paticholim, né? Meu verdadeiro é esse. Bom, aí no dia a dia, você lembra da couve, você lembra da cebola, você lembra da beterraba, mas às vezes o chazinho você nem lembra dele. O dia que você só sente uma cólica, uma dor de cabeça muito forte, você vai no escuro procurar o chazinho de horta. Muitos agem dessa maneira com Deus. No dia a dia, não dá o devido valor. Não valoriza o domingo. Tem tanta coisa para ficar no lugar do domingo que não sobra espaço para Deus. A hora que a coisa aperta, ele vai querer saber qual que é o santo das causas impossíveis para poder resolver, o que eu posso fazer. Ou seja, ele vai agora negociar. As 3 leituras, Oséias, Salmo 49, Evangelho, trabalham a mesma temática. Quero misericórdia e não sacrifício. E por isso, para terminar, o que a segunda leitura trouxe para nós? A segunda leitura trouxe para nós o modelo de Abraão, o nosso pai na fé. Quando nós queremos um modelo para a nossa vida de fé, nós pegamos Abraão. Abraão que conta todo mundo fala com ele, né? Ele não vai conseguir fazer, ele já é idoso, a esposa é estéril, né? Ele vai ficar às mínimas. Ele fala assim: não, Deus vai prover na minha vida, e eu acredito. E nós conhecemos a história de Abraão, né? Que foi o modelo de fé. A leitura falava sobre isso, a fé de Abraão, porque a confiança em Deus. Para terminar, 2 tentações que também nós podemos ter, inspirado no Evangelho de hoje. Mateus 9, de 9 a 13. 2 tentações que nós também podemos ter: ficar satisfeitos
por praticar ritos e mandamentos. Então você acha que está tranquilo, porque eu acompanho, eu pratico os ritos e os mandamentos, eu estou satisfeito. Mas eu esqueço que eu tenho o dever de chamar alguém que está fora. Venha. Eu penso, eu estou bem, eu estou caminhando, eu estou tranquilo. Então eu falo assim, está tudo resolvido. Os fariseus agiam assim. Eles achavam que eles estavam tudo tranquilo. E Jesus vai mostrar na hora, você tem que estar pensando em mais alguém que você tem que tirar do mundo da escuridão. Esta é uma das tentações que nós temos, de ficar satisfeito em praticar ritos e mandamentos, desconsiderando o outro. Ou considerar-se melhor do que os outros e excluir quem pensa diferente de nós. Então, meus irmãos e irmãs, não é fácil ser cristão. É gratificante, mas não é fácil. Porque Jesus coloca para nós condições. Terminando, eu vou terminando a celebração, eu vou lembrar você para você poder viver a semana, Quais os votos que eu já fiz até aqui ao longo da minha vida? Você mais jovem, você mais vivido, quais os votos? Aqueles votos que eu fiz para Deus, eu estou lutando para poder ser fiel a eles? Do matrimônio, da educação dos filhos, do compromisso dominical, da busca dos sacramentos, daquele encontro que eu fiz, ele mexeu tanto comigo, e por que eu desviei do caminho novamente? A igreja é tão sábia que todo ano, no Sábado Santo, você tem a oportunidade de renovar os seus compromissos de fé, as promessas batismais. Todo batizado que nós temos a oportunidade de renovar o nosso compromisso batismal. Quantas vezes nós já nos consagramos a Nossa Senhora, mas não vivemos essa consagração no nosso dia a dia. Quantos que têm preguiça de rezar o terço? Terço que gasta 20 minutos. Tem preguiça. Ou às vezes, pior, não sabe rezar. Mas é devoto de Nossa Senhora. Que devoção é essa? Eu não sei, porque é devoto, mas não dá conta de rezar um terço. Então volte para sua casa perguntando, ou se quiser, reflita o Salmo 49. Os votos que eu já fiz do meu matrimônio, sou fiel à minha esposa, sou fiel ao meu esposo, estou educando meus filhos na fé, estou dando um bom exemplo de ir para a igreja e eles me verem sentados na igreja. E aí ele termina dizendo assim, olha, invoca-me, Deus dizendo, pela boca do profeta, invoca-me no dia da tua angústia. Eu preguei para vocês sobre a angústia, vocês sabem o que é angústia. Ele fala assim, invoca-me no momento da sua angústia. Nós às vezes preferimos ficar procurando benzedor, curandeiro, do que ir na capela do Santíssimo, ajoelhar lá e ficar caladinho. Senhor, eu estou aqui. O Senhor sabe tudo, conhece, sabe a minha dificuldade, eu estou aqui. Mas não, preferimos buscar passe aqui, passe acolá. E achamos que somos bons cristãos. Que cristão é esse? Invoca-me quando você precisar. Mas eu não quero sacrifícios. Eu quero conduta.
quero perseverança. É isso que é muito bonito, porque é isso que Oséias disse. Deus quer perseverança. E Jesus ensinou também. Nós conhecemos lá no Evangelho de São João, né? Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. O ramo que não está ligado o tempo todo na videira, ele seca. Por isso que nós temos tantos católicos secos, sem vida, sem confiança. Tanto é que hoje é católico e amanhã é evangélico, porque não era católico direito. Infelizmente, o ano passado nós tivemos um caso aqui de alguém que pediu para Santa Rita uma graça porque ela é responsável pelas causas impossíveis. Ela não atendeu, a pessoa abandonou, jogou a imagem fora. Se você não sabe, eu sei. Olha o ponto que nós chegamos. Que fé é essa? Você chama isso de fé? Eu não chamo, não. Então, meus irmãos e irmãs, que Deus nos ilumine para que nós percebamos o que é ser cristão. No ensinamento de Oséias, na resposta positiva de Mateus e na sabedoria do salmista Rei Davi. Lembre dos votos que você fez e coloque-os em prática. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde habita na casa dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos a Deus agora as nossas humildes preces do altar, algumas sairão, mas que você também aproveite o momento, iluminados pela mesa da palavra neste final de semana, e faça também a sua prece ao Senhor. A resposta será: salvai-nos, Senhor, em vosso amor. Salvai-nos, Senhor, em vosso amor. Pela Igreja, em caminho sinodal, para que seja sempre a casa dos filhos e filhas de Deus, acolhedora de todos, rezemos. Salvai-nos, Senhor, em vosso amor. Pelos ministros da Igreja, para que, a exemplo de Jesus, façam consciente e decisiva opção pelos empobrecidos, rezemos. Salvai-nos, Senhor, em vosso amor. Pelos cristãos, para que se disponham a acolher as pessoas que erram e as ajudem a retomar o caminho da vida, rezemos. Salvai-nos, Senhor, em vosso amor. Por todos os homens e mulheres de boa vontade, para que cresça neles a sensibilidade e a disposição para conservar e proteger os ecossistemas e a vida do planeta, nossa casa comum, rezemos. Salvai-nos, Senhor, em vosso amor. Pela nossa comunidade, para que perseverem no seguimento de Jesus Cristo e no testemunho coerente da fé, rezemos. Salvai-nos, Senhor, em vosso amor. Aproveitemos um momento para a nossa oração pessoal e peçamos a Deus a graça de não sermos como o orvalho que logo se desfaz, mas que nós possamos ser perseverantes naqueles votos que nós um dia fizemos na nossa caminhada.
no casamento, no ser padrinho e madrinha de batismo, na crisma recebida, no filho batizado no altar do Senhor, na primeira Eucaristia, naquela confissão bem feita que você fez. Que cada um lembre esses momentos maravilhosos da vida. O compromisso feito através do ECC, do cursilho, da renovação carismática. Sempre Deus nos chama. E você também já foi chamado, pode ter certeza disso. Quanto foi? E aquela resposta que você deu para Deus, por que você desistiu? Volte para a mesa do Senhor. Ofereça-lhe esse banquete da alegria de ser pertencente à casa do Senhor. Eu e minha família serviremos o Senhor, diz o livro sagrado. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Tudo isso nós nos pedimos ao Pai por intermédio de seu Filho Jesus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu ouvi o
Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, vede nossa disposição em vos servir e acolhei a nossa oferenda, para que esse sacrifício nos seja agradável e nos faça crescer na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nosso coração está em Deus. Que isso seja uma verdade quando você disser essas palavras. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo vosso Filho, que pelo mistério da sua Páscoa realizou uma obra admirável. Por ele vós nos chamaste das trevas à vossa luz incomparável, fazendo-nos passar do pecado e da morte, a glória de sermos o vosso povo, sacerdócio rege, nação santa, para anunciar por todo o mundo as vossas maravilhas. Por esta razão, hoje e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vamos rezar a oração de número 2. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade, nós vos pedimos, santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus amigos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo que na ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus amigos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Celebrando, pois, a memória da morte, a ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai com a vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Nós nos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo
do Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Miguel, com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que já partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz de vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos um dia o direito de participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, São José, seu castíssimo esposo, Santo Antônio, com os santos apóstolos, todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, digamos juntos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, que ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sem perigo do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, que é a paz e a unidade. Vós sois Deus como Pai, a unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, provai e vede como o Senhor é bom, feliz que nele encontra o seu refúgio e proteção. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado deste mundo. Feliz o homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem do céu.
Ó Jesus, sumo e eterno sacerdote, fiel ao nosso conselho, pedi ao Senhor da mesa que mande operados para a sua mesa. Vos rogamos, enviai sacerdotes para a vossa mesa, que está na igreja local de Oliveira. O nosso povo tem sede de vós, tem sede do sacerdote. Vós, representante, como a terra sedenta e sem alma, assisti o bispo diocesano, os presbíteros, as pessoas consagradas e aqueles que se preparam para o sagrado ministério. Tornai-os forte e perseverante na sua vocação. Abençoai as nossas comunidades, as nossas famílias, tornando-as um terreno fértil, verdadeiramente cristão, onde possa germinar, crescer e produzir frutos, a semente preciosa da vocação sacerdotal religiosa que lançais nos corações dos jovens. Essa graça, Senhor, vos pedimos por Maria, nossa mãe, a Senhora de Oliveira, a Rainha dos Apóstolos, Nossa Senhora Aparecida, São José, a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Lembrando que homem na Bíblia significa mulher e homem, imagem de Deus. Não é salvar os homens, mas o ser humano, todo aquele que procede retamente. Peçamos a Deus a graça de comportarmos de maneira digna de um dia ganhar a eternidade. Todo aquele que procede retamente, eu mostrarei a salvação que veio do céu. Essa é a mensagem que eu quero que você leve em primeira mão para a sua casa. Salmo 49. Oremos. Ó Deus, que curais nossos males, agi em nós por esta Eucaristia, libertando-nos das más inclinações e orientando para o bem a nossa vida. Presta atenção no que nós acabamos de rezar. Você internauta também, vale para você também. Nós temos muitos internados da Montanha, inclusive São Paulo, Rio de Janeiro, né? E entre os nossos aqui também. Olha o que nós acabamos de rezar. Ó Deus, curai nossos males, agi em nós por esta Eucaristia, essa Eucaristia que você recebeu, essa palavra que você nela alimentou, libertando-nos das más inclinações. Porque o ser humano tem as más inclinações, o nosso pecado é da origem de Adão. Você tem inclinação para fazer o mal. Às vezes, graças a Deus, não faz, mas tem inclinação para fazer o mal. Guardar ódio, guardar rancores, ficar de mal das pessoas, desejando mal. Libertando-nos das más inclinações e orientando para o bem a nossa vida. Isso é ser cristão. Que essas palavras se tornem vida em suas vidas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora das Graças, Santo Antônio,
e do Espírito Santo. Tem a vontade de sentar para a gente conversar um pouco. Eu vou fazer um convite para vocês, mais do que um convite, uma motivação. Quando nós falamos de paróquia, paróquia é o conjunto geográfico aonde criou a paróquia São Sebastião. Aqui é a sede, vamos dizer assim, aqui é a casa-mãe, que o padre mora aqui. Mas todas as comunidades, Baliza, Guarita, Santa Clara, Amparo, Fagundes, é essa rede ligada com a matriz. Então, quando nós temos um evento numa das comunidades, nós temos que dar o testemunho e dar o apoio, porque é uma rede. Nós não podemos ficar só no venha nós. O pessoal vem quando a gente convoca e a gente não vai quando eles convocam. Por que eu estou dizendo isso? Terça-feira, dia de Santo Antônio, a nossa comunidade dos Fagundes está também reinaugurando a igreja por dentro, igual nós fizemos aqui. A comunidade é pequena, é o sonho deles se realizando, eles vieram aqui. Então, se a sua noite está livre, ninguém vai ganhar café de noite, acho que acredito que não, né? Deve ser no máximo até 5 horas, né? Se a sua noite está livre, você não é professor, você não é aluno, a sua noite está livre, dá um pulinho na comunidade, vai rezar junto com eles, vamos rezar junto, vamos agradecer a Deus a conquista deles, que foi tão difícil como vocês. Terça-feira, às 18 horas, nós teremos a celebração, a bênção da comunidade, e também, se você for, você vai trazer um pãozinho abençoado, né? O famoso pão de Santo Antônio que a gente coloca na lata para não nos faltar o pão de cada dia. Mais do que o pão, o arroz com feijão, o pão espiritual. Quantas pessoas sedentas de Deus, tantas pessoas sem Deus no coração. Então o convite fica feito. Fica muito feio parecer lá 2 ou 3 pessoas representando a comunidade. Vamos marcar presença de noite. Acredito que ninguém trabalha de noite, a não ser professor e alunos. Não vai terminar tão tarde assim, né? E Deus dá para nós a recompensa. Então o convite fica para terça-feira, dia de Santo Antônio, 18 horas, lá na comunidade. Vai ser filmado. O Ronaldo já foi intimado, a internet, o pessoal doou a internet para poder dar essa cobertura. Né? O seu rosto apareça lá como um membro integrante da vida da paróquia como um todo. Então essa semana nós temos terça-feira a missa lá nos Fagundes, quinta-feira a missa lá na igreja do Rosário, e no sábado, preste atenção, no sábado a celebração começa às 5h30 lá na porta da igreja do Rosário. Porque é o dia que a gente celebra o Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. O mês de junho é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Então nós vamos começar a missa lá, fazermos a procissão vindo cá para a matriz. Então você que quer ir à missa no sábado, você vai sair um pouquinho mais cedo e lá para a igreja do Rosário, para a gente poder fazer essa caminhada com o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Domingo também é dia da missa do dízimo, né? Então, próximo domingo, dia 18, é dia da missa do dízimo. Então, não reza quem não quer. A igreja oferece você muitas opções. Não reza quem não quer. Convide outras pessoas que estão preguiçosas para viver a fé. Convide para poder louvar o Senhor. Amém? Tem barraca hoje? Tem barraca. Ajude a cuidar da casa de Deus junto com o Pai. De Deus nós queremos a bênção final. Que o Senhor esteja convosco. Por intercessão de Santo Antônio, que celebraremos na próxima terça-feira, da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, nossa
semana para todos, que o Senhor nos acompanhe. Graças